Parte 1. Fatos fundamentais que você devia saber sobre a preocupação. 1. Viva em compartimentos limitados por dia. Na primavera de 1871, um jovem pegou um livro e leu 21 palavras que tiveram um efeito profundo sobre o seu futuro. Como ele era estudante de medicina do Hospital Geral de Montreal, estava preocupado sobre passar no exame final, preocupado sobre o que deveria fazer, onde deveria ir, como montar um consultório e como ganhar a vida. As 21 palavras que este jovem estudante de medicina leu em 1871 o ajudaram a tornar-se o médico mais famoso da sua geração. Ele organizou a mais famosa escola de medicina do mundo, a Johns Hopkins. Tornou-se professor régio de medicina de Oxford, a maior honra que pode ser dada a um médico no Império Britânico. Foi nomeado cavaleiro pelo rei da Inglaterra. Quando ele morreu, 2 enormes volumes, contendo 1466 páginas, foram necessários para contar a história da sua vida. O seu nome era Sir William Osler. Aqui estão as 21 palavras que ele leu na primavera de 1871. 21 palavras de Thomas Carlyle que o ajudaram a levar uma vida livre de preocupações. Nosso foco central não é tentar enxergar o que está vagamente à nossa frente, mas fazer o que está à mão. 42 anos mais tarde, numa noite de primavera, quando as tulipas estavam brotando no campus, este homem, Sir William Osler, discursou para os alunos da Universidade de Yale. Disse àqueles estudantes que um homem como ele, que era professor em 4 universidades e que tinha escrito um livro popular, deveria ter um cérebro de qualidade excepcional. Ele declarou que isso não era verdade. Disse que os seus amigos mais chegados sabiam que o seu cérebro era um tanto medíocre. Qual era então o segredo do seu sucesso? Ele declarou que seu sucesso era devido ao que ele chamava de viver em compartimentos limitados por dia. O que ele quis dizer com isso? Alguns meses antes da palestra em Yale, Sir William Osler havia atravessado o Atlântico em um grande transatlântico onde o capitão, em pé sobre a ponte, poderia apertar um botão e pronto. Ouvia-se o barulho da maquinaria e várias partes do navio eram fechadas imediatamente, isolando umas das outras, fechadas hermeticamente. Agora cada um de vocês, disse o Dr. Osler àqueles estudantes de Yale, é uma organização muito mais grandiosa do que um grande cruzeiro, e estão prestes a uma viagem mais longa. O que peço é que vocês aprendam a controlar a maquinaria para viver em compartimentos limitados por dia, isto é, o dia de hoje, como a forma mais certa de assegurar a segurança durante a viagem. Subam na ponte e vejam se ao menos as grandes anteparas estão em pleno funcionamento. Apertem o botão e ouçam, em cada nível de suas vidas, as portas de ferro fechando-se para o passado, o ontem que já se foi. Apertem outro e fechem com uma cortina de ferro o futuro, o amanhã que ainda não raiou. Então, vocês estarão seguros para o dia de hoje. Fechem a porta do passado. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Fechem a porta do passado que levou tolos ao caminho de uma morte cinzenta. A carga de amanhã, acrescentada àquela de ontem, carregadas hoje, fazem os mais fortes fracassarem. Fechem a porta do futuro tão apertada quanto a do passado. O futuro é hoje. Não existe o amanhã. O dia da salvação para o homem é hoje. O desperdício de energia,
angústia mental e preocupações nervosas atrapalham os passos de um homem que está ansioso sobre o futuro. Fechem bem, então, as anteparas de proa a popa e preparem-se para cultivar o hábito de uma vida de compartimentos limitados por dia. O Dr. Osler quis dizer que não devemos fazer qualquer esforço para nos preparar para o amanhã? Não, nada disso. Ele prosseguiu em seu discurso para dizer que a melhor forma possível de preparar-se para o amanhã é concentrar com toda a sua inteligência, todo o seu entusiasmo, em fazer o trabalho de hoje com toda a excelência. Esta é a única forma possível de preparar-se para o futuro. Sir William Osler recomendou que os alunos de Yale começassem o dia com a oração do Pai Nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Lembre-se que essa oração pede apenas pelo pão de hoje. Ela não reclama sobre o pão amanhecido que tivemos que comer ontem, e também não diz: ó Deus, tem estado bastante seco ultimamente para a produção de trigo, e talvez tenhamos outra seca. E então, como terei pão para comer no próximo outono? Ou suponhamos que eu perca o meu emprego. Oh, Deus, como é que vou obter pão? Não, esta prece nos ensina a pedir apenas pelo pão de hoje. O pão de hoje é o único tipo de pão que você pode comer. Anos atrás, um filósofo paupérrimo estava vagando por uma terra rochosa onde as pessoas achavam difícil ganhar a vida. Um dia, uma multidão se juntou ao seu redor em um monte e ele deu provavelmente o que foi o discurso mais citado de todos os tempos. Este discurso contém 23 palavras que tiveram impacto com o passar dos séculos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas pessoas já rejeitaram as palavras de Jesus. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Elas rejeitaram essas palavras como um conselho de perfeição, com um pouco de misticismo. Eu devo me preocupar com o amanhã, elas dizem. Eu devo fazer um seguro para proteger a minha família. Eu devo economizar para quando ficar velho. E eu devo planejar e me preparar para ir adiante. Claro, você deve fazer essas coisas. A verdade é que aquelas palavras de Jesus, traduzidas há mais de 300 anos, não têm o mesmo significado hoje que tiveram durante o reinado do rei James. 300 anos atrás, a palavra preocupação muitas vezes significava ansiedade. As versões modernas da Bíblia citam mais corretamente o que Jesus estava dizendo. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Você deve se preocupar com o amanhã, sim. Pense com cuidado, planeje e se prepare. Mas não seja ansioso. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nossos líderes militares planejaram para o amanhã, mas eles não podiam sentir nenhuma ansiedade. Eu enviei os melhores soldados com as melhores armas que nós temos, disse o almirante Ernest J. King, que comandava a Marinha dos Estados Unidos. E lhes dei o que parece ser a missão mais sábia. Não há mais nada que eu possa fazer. Se afundarem um navio, o almirante King continuou, não posso trazê-lo para cima. Ele irá ao fundo. Não posso fazê-lo parar. Posso usar melhor o meu tempo trabalhando em prol do problema de amanhã do que ficar ansioso sobre o problema de ontem. Além disso, se deixasse que essas coisas me afetassem, eu não duraria muito. Se estivermos em guerra ou em paz, a maior diferença entre pensar bem e pensar mal é esta.
Pensar bem trata das causas e efeitos e leva ao planejamento lógico e construtivo. Pensar mal muitas vezes leva à atenção e crises nervosas. Tive o privilégio de entrevistar o Sr. Arthur Hayes Sulzberger, 1935-1961, editor de um dos jornais mais famosos do mundo, The New York Times. O Sr. Sulzberger me disse que quando a Segunda Guerra Mundial tomou conta da Europa, ele ficou tão estarrecido e tão preocupado sobre o amanhã que nem conseguia dormir direito. Muitas vezes ele saía de sua cama no meio da madrugada, pegava uma tela e tubos de tinta, olhava no espelho e tentava pintar um autorretrato. Ele nem sabia pintar, mas mesmo assim, ele pintava para tirar as preocupações da sua mente. O Sr. Sulzberger me disse que nunca conseguiu banir as preocupações e encontrar a paz até adotar como lema 6 palavras de um hino. Um passo é suficiente para mim. Conduza-me, luz bendita. Cuida dos meus passos. Não peço para ver a cena distante. Um passo é suficiente para mim. Mais ou menos na mesma época, um jovem de uniforme, em algum lugar da Europa, estava aprendendo a mesma lição. O seu nome era Ted Bengermino, de Baltimore, Maryland, e ele havia se preocupado tanto que teve um caso de 1º grau de fadiga de combate. Em abril de 1945, escreveu Ted Bengermino: Eu me preocupava tanto que desenvolvi o que os médicos chamavam de cólon transverso espasmódico, uma condição que produz dor intensa. Se a guerra não tivesse terminado quando terminou, tenho certeza que eu teria um colapso físico total. Eu estava totalmente exausto. Era oficial não comissionado do Registro de Sepulturas para a 94ª Divisão da Infantaria e meu trabalho era elaborar e manter registros de todos os homens mortos em ação, desaparecidos e hospitalizados. Eu também tive que ajudar a exumar os corpos de soldados aliados e inimigos que haviam sido mortos e enterrados rapidamente no auge da batalha. Tive que juntar os pertences pessoais destes homens e assegurar que fossem enviados aos pais ou parentes próximos que os guardariam como uma recordação inestimável. Eu estava sempre preocupado pelo temor de, talvez, cometer erros sérios e embaraçosos. Estava preocupado porque não sabia se eu sobreviveria a tudo isso. Estava preocupado porque não sabia se eu viveria para segurar o meu único filho em minhas mãos, um filho de 16 meses que eu nunca tinha visto. Estava tão preocupado e exausto que perdi 15,5 quilos. Estava tão desesperado que quase fiquei maluco. Eu olhava para as minhas mãos, que estavam quase só pele e osso. E eu ficava estarrecido com o pensamento de que iria para casa como uma pilha de nervos. Eu me quebrantei e chorei igual a uma criança. Fiquei afetado de tal forma que as lágrimas saíam todas as vezes que eu ficava sozinho. Houve um período, logo após o início da Batalha de Bulge, que eu chorava tanto que quase desisti da esperança de um dia me tornar um ser humano normal novamente. Acabei na enfermaria do Exército, onde um médico me deu um conselho que mudou a minha vida completamente. Após fazer um exame físico completo, ele me informou que os meus problemas eram mentais. Ted, ele disse, quero que você pense em sua vida como uma ampulheta. Você sabe que há milhares de grãos na parte superior da ampulheta, e todos passam lenta e uniformemente através do gargalo estreito no meio. Nada que você ou eu possamos fazer faria com que mais de um grão passasse por este gargalo estreito sem que a ampulheta fosse danificada. Quando começamos de manhã as centenas de tarefas que sentimos que devemos realizar naquele dia,
Mas se não as fizermos uma de cada vez e deixarmos que elas passem pelo dia lenta e uniformemente, assim como os grãos de areia passando pelo gargalo estreito da ampulheta, então provavelmente vamos danificar a nossa estrutura física ou mental. Eu pratico esta filosofia desde aquele dia memorável em que o médico do exército a deu para mim. Um grão de areia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Este conselho me poupou física e mentalmente durante a guerra e também me ajuda no meu cargo atual de Relações Públicas e diretor de publicidade da Edcrafters Print and Offset Co., Inc. Encontrei os problemas que haviam surgido nos meus negócios durante a guerra. Várias coisas tinham que ser feitas de uma só vez, e havia pouquíssimo tempo para realizá-las. Nós estávamos com o estoque baixo. Tínhamos novas formas de lidar com novos acordos de estoque, mudanças de endereço, abrindo e fechando escritórios e assim por diante. Ao invés de ficar tenso e nervoso, eu me lembrava do que o médico havia me dito. Um grão de areia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Repetindo essas palavras várias vezes para mim mesmo, eu realizei as minhas tarefas de uma forma mais eficiente e fiz o meu trabalho sem o sentimento confuso e misturado que quase havia acabado comigo no campo de batalha. Uma das piores constatações sobre a nossa forma atual de viver é que houve um tempo em que metade de todos os leitos hospitalares era reservada para pacientes com problemas mentais e do sistema nervoso. Pacientes que haviam cedido sob a carga pesada do passado acumulado e do amanhã temeroso. E ainda, uma grande maioria destas pessoas poderia ter evitado estes hospitais. Elas poderiam ter levado vidas felizes e bem aproveitadas se tivessem apenas ouvido as palavras de Jesus. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Ou as palavras de Sir William Osler. Viva em compartimentos limitados por dia. Você e eu estamos neste segundo, no ponto de encontro entre duas eternidades. O vasto passado que durou uma eternidade e o futuro que está adentrando a última fração do tempo existente. Nós não podemos viver em nenhuma destas eternidades, não, nem mesmo por uma fração de segundo. Agindo assim, podemos acabar com os nossos corpos e nossas mentes. Então, vamos nos contentar em viver o único tempo que nós podemos viver, de agora até a hora de dormir. Qualquer um pode carregar a sua carga, não importa quão duro seja até o anoitecer. Escreveu Robert Louis Stevenson. Qualquer um pode fazer o seu trabalho, não importa quão duro seja por um dia. Qualquer um pode viver meiga, paciente, amorosa e puramente até o sol se pôr. E isso é tudo que a vida realmente significa. Sim, é só isso que a vida exige de nós. Mas a senhora E. K. Shields, de Saginaw, Michigan, estava chegando ao desespero, quase à beira do suicídio, antes de começar a viver até a hora de dormir. Em 1937, eu perdi o meu marido. A senhora Shields disse ao contar-me a sua história. Eu estava muito deprimida e quase sem dinheiro. Escrevi para o meu antigo chefe, o Sr. Leon Roach, da Roach Fowler Company of Kansas City, e consegui o meu emprego de volta. Antes disso, eu trabalhava vendendo livros chamados de World Books, às diretorias de escolas rurais e urbanas. Tive que vender o meu carro 2 anos antes, quando o meu marido ficou doente. Mas consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada num carro usado e comecei a vender livros novamente. Eu pensei que, se voltasse à estrada, isso me ajudaria a aliviar minha depressão. Mas dirigir e comer sozinha era tudo o que eu podia suportar. Parte da região não era muito produtiva e achei difícil fazer os pagamentos do carro, mesmo sendo pequenos.
Na primavera de 1938, eu estava trabalhando perto de Versailles, Missouri. As escolas não eram muito boas, as estradas eram ruins. Eu estava tão solitária e decepcionada que uma vez até considerei o suicídio. Parecia que o sucesso era impossível. Eu não tinha nada pelo que viver. Temia acordar a cada dia e enfrentar a vida. Tinha medo de tudo. Medo de não poder pagar as parcelas do carro, medo de não poder pagar o aluguel do quarto, medo de não ter o suficiente para comer. Eu tinha medo de ficar doente e não ter dinheiro para pagar o médico. A única coisa que me impedia de cometer o suicídio era pensar que a minha irmã ficaria profundamente triste e que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar as minhas despesas funerárias. Então, um dia li um artigo que me tirou da depressão e me deu coragem para continuar vivendo. Eu serei eternamente grata por uma frase inspiradora naquele artigo. Ela dizia: "Todo dia é uma vida nova para o homem sábio." Eu digitei esta frase e colei no para-brisa do meu carro, onde eu a via sempre que dirigia. Vi que não era difícil viver um dia de cada vez. Aprendi a esquecer o passado e a não pensar no amanhã. Cada manhã eu dizia a mim mesma: hoje é uma nova vida. Eu tive sucesso ao vencer o meu medo da solidão, o meu medo do querer. Estou feliz e tenho mais sucesso agora, e tenho muito entusiasmo e amor pela vida. Agora eu sei que nunca mais vou precisar temer, independentemente do que a vida reservar para mim. Agora eu sei que não preciso temer o futuro. Agora eu sei que posso viver um dia de cada vez e que cada dia é uma vida nova para o homem sábio. Quem você acha que escreveu este verso? É feliz e senhor de si mesmo. Quem ao fim do dia pode dizer: vivi o dia de hoje e confio o mínimo no amanhã. Estas palavras parecem modernas, não é? Mas elas foram escritas 30 anos antes de Cristo pelo poeta romano Horácio. Uma das coisas mais trágicas que eu sei sobre a natureza humana é que todos nós temos a tendência de prorrogar a vivência. Todos nós sonhamos com algum tipo de jardim mágico, cheio de rosas, por cima do horizonte, ao invés de aproveitar as rosas que estão brotando do lado de fora das nossas janelas hoje. Por que somos tão tolos, tolos tão trágicos? Quão estranha é a nossa pequena procissão da vida, escreveu Stephen Leacock. A criança diz: quando eu for um rapaz. Mas quando é isso? O rapaz diz: quando eu crescer. E depois, como adulto, ele diz: quando eu me casar. Mas o que significa ser casado, afinal? O pensamento muda para quando eu puder me aposentar. E depois, quando chega a aposentadoria, ele olha para trás, para o caminho traçado. Um vento frio passa sobre ele. De certa forma, ele parece ter perdido tudo, e tudo já se foi. A vida, nós aprendemos muito tarde, está em viver, no passar de cada dia e de cada hora. O falecido Edward S. Evans, de Detroit, quase se matou de preocupação antes de aprender que a vida está no viver, no passar de cada dia e hora. Criado na pobreza, Edward Evans ganhou o primeiro salário vendendo jornais e depois trabalhou como vendedor de frutas e verduras. Mais tarde, com 7 pessoas dependendo dele para ganhar o pão de cada dia, ele conseguiu um emprego como assistente de bibliotecário. Mesmo tendo um salário baixo, tinha medo de pedir a conta. 8 anos se passaram antes que criasse coragem para ser autônomo. Mas, uma vez que começou, ele construiu e transformou um investimento original de $55 emprestados em uma empresa própria onde ele ganhava $20.000 por ano. Depois veio a geada, uma geada fortíssima. Ele foi fiador de um grande valor para um amigo, e o amigo faliu.
Logo depois desse desastre veio outro. O banco, onde ele tinha todo o seu dinheiro depositado, faliu. Ele não apenas perdeu cada centavo que tinha, mas contraiu uma dívida de $16.000. Os seus nervos não aguentaram. Eu não conseguia dormir ou comer, ele me disse. O estranho é que fiquei doente. Preocupação e nada mais que preocupação, ele disse, resultou nesta doença. Um dia, enquanto eu andava pela rua, desmaiei e caí na calçada. Eu não podia mais andar. Fui para a cama e o meu corpo ficou cheio de furúnculos. Estes furúnculos se tornaram internos e só deitar era uma verdadeira agonia. Fui enfraquecendo a cada dia. Finalmente, o meu médico me disse que eu tinha mais 2 semanas de vida. Fiquei chocado. Fiz o meu testamento e depois deitei na cama esperando o meu fim. Agora não adiantava lutar ou me preocupar. Eu desisti, relaxei e fui dormir. Eu não havia dormido por 2 horas consecutivas em semanas, mas agora, com os meus problemas na terra chegando ao fim, dormi como um bebê. O meu cansaço começou a desaparecer. O meu apetite retornou. Eu estava ganhando peso. Algumas semanas mais tarde, eu pude andar com muletas. 6 semanas mais tarde, pude retornar ao trabalho. Antes, eu ganhava $20.000 ao ano. Mas agora, eu me contentava em ter um emprego de $30 por semana. Consegui um emprego vendendo blocos para colocar embaixo das rodas dos automóveis quando eles são enviados como frete em navios. Eu já havia aprendido a minha lição. Não quero mais nenhuma preocupação. Não me arrependo mais sobre o que aconteceu no passado. Não tenho mais medo do futuro. Eu concentrei todo o meu tempo, energia e entusiasmo na venda daqueles blocos. Edward S. Evans subiu rapidamente na empresa. Em apenas alguns anos, tornou-se presidente da Evans Products Company, que já está registrada na Bolsa de Valores de Nova York há muitos anos. Se você voar sobre Greenland, pode até pousar em Evans Field, um aeroporto no campo que recebeu esse nome em sua honra. Mas Edward S. Evans jamais teria alcançado estas vitórias se não tivesse aprendido a viver em compartimentos limitados por dia. Você deve se lembrar do que a Rainha Branca disse. A regra é geleia amanhã e geleia ontem, mas nunca geleia hoje. A maioria de nós é assim, preocupando-se sobre a geleia de ontem e sobre a geleia de amanhã, ao invés de passar uma camada generosa da geleia de hoje em nosso pão, agora mesmo. Até o grande filósofo francês Montaigne cometeu este erro. A minha vida, ele disse, estava cheia de terríveis infortúnios, muitos dos quais nunca aconteceram. A minha e a sua também. Pense, disse Dante, que esse dia nunca irá raiar novamente. A vida está passando com uma velocidade incrível. Nós estamos nos movendo pelo espaço a uma velocidade de 30 km por segundo. Hoje é o nosso bem mais precioso. É certamente o nosso único bem. Esta é a filosofia de Lowell Thomas. Recentemente, eu passei o final de semana na fazenda dele. Vi que ele tem estas palavras do Salmo 118, numa moldura pendurada em seu estúdio de rádio, onde sempre pode vê-las. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos. O escritor John Ruskin tinha em sua mesa uma pedra simples em que estava gravada uma palavra. Hoje. E enquanto não tenho uma pedra em minha mesa, tenho um poema colado em meu espelho onde posso vê-lo todas as manhãs quando eu faço a barba. Um poema que Sir William Osler sempre mantinha sobre a sua mesa. Um poema escrito por um famoso dramaturgo indiano, Kalidasa. Saudações da alvorada. Cuida deste dia. Ele é a vida,
a própria essência da vida. Em seu breve curso, estão todas as verdades e realidades da tua existência. A bênção do crescimento, a glória da ação, o esplendor da realização. Pois o dia de ontem não é senão um sonho, e o amanhã somente uma visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem num sonho de ventura, e os dias de amanhã numa visão da esperança. Cuida bem, pois, do dia de hoje. Eis a saudação da alvorada. Saudações ao amanhecer. Então, a primeira coisa que você deve saber sobre a preocupação é isto. Se você quiser mantê-la fora de sua vida, faça o que o Sir William Osler fez. Regra 1. Feche as portas de ferro do passado e do futuro. Viva em compartimentos limitados por dia. Por que você não responde estas perguntas e registra as suas respostas? 1. Eu tenho tendência de não viver o presente me preocupando sobre o futuro ou desejo muito um jardim mágico cheio de rosas por cima do horizonte. 2. Às vezes eu fico amargurando o presente, sentindo remorso sobre as coisas que aconteceram no passado, que já passaram e se foram. 3. Eu me levanto de manhã determinado a passar o dia e aproveitar o máximo das 24 horas que tenho? 4. Posso aproveitar melhor a vida vivendo em compartimentos limitados por dia? 5. Quando vou começar a fazer isso? Semana que vem? Amanhã? Hoje? 2. Uma fórmula mágica para resolver situações de preocupação. Você não queria uma receita rápida e certa para lidar com situações de preocupação? Uma técnica que você pudesse começar a usar imediatamente antes de prosseguir ouvindo este audiolivro? Então, deixe eu lhe contar sobre um método que funcionou para Willis H. Carrier, o engenheiro brilhante que lançou a indústria de ar-condicionado e que conduziu a Carrier Corporation, mundialmente famosa, em Syracuse, Nova York. É uma das melhores técnicas que eu já ouvi para resolver os problemas de preocupação e eu a obtive do próprio Sr. Carrier quando estávamos almoçando juntos, certo dia, no Clube de Engenheiros de Nova York. Quando eu era jovem, o Sr. Carrier disse, trabalhava para a Buffalo Ford Company, em Buffalo, Nova York, e fui incumbido de instalar um aparelho de limpeza de gás em uma indústria da Pittsburgh Plate Glass Company, em Crystal City, Missouri. Uma indústria que custa milhões de dólares. O propósito desta instalação era remover as impurezas do gás para que pudesse ser queimado sem danificar os motores. Esse método de limpeza de gás era novo. Havia sido experimentado apenas uma vez anteriormente e sob condições diferentes. Em meu trabalho, em Crystal City, Missouri, surgiram dificuldades inesperadas. O método funcionou após a instalação do aparelho, mas não o suficiente para satisfazer a garantia que estávamos oferecendo. Fiquei estarrecido com o meu fracasso. Foi quase como se alguém tivesse me dado uma pancada na cabeça. O meu estômago e as minhas entranhas começaram a embrulhar. Por um tempo, eu fiquei tão preocupado que não conseguia dormir. Finalmente, o bom senso lembrou-me que a preocupação não estava me fazendo chegar a lugar nenhum. Então, eu descobri uma forma de lidar com o meu problema sem me preocupar. Funcionou magnificamente. Eu tenho usado esta mesma técnica anti-preocupação por mais de 30 anos. É simples. Todos podem utilizá-la. Ela consiste de 3 passos. Passo 1. Eu analisei a situação temerosa e honestamente e descobri o pior que poderia acontecer como resultado deste fracasso. Ninguém iria me colocar na prisão ou atirar em mim. Isso era certo.
Verdade que havia a chance de que eu perdesse a minha posição. E também havia a chance de que os meus empregadores tivessem que retirar a maquinaria e perder os $20.000 que investiram. Passo 2. Após descobrir o pior que poderia acontecer, eu decidi aceitá-lo se fosse necessário. Eu disse a mim mesmo: este fracasso não será muito bom para a minha ficha e pode possivelmente significar a perda do meu emprego. Mas se isso acontecer, sempre há a possibilidade de conseguir outro cargo. As condições podiam estar muito piores, e pelo que os empregadores sabiam, bem, eles sabiam que nós estávamos experimentando um novo método de limpeza de gás e se esta experiência lhes custasse $20.000, eles podiam bancar. O custeio poderia ser colocado sob a área de pesquisa, porque era uma experiência. Após descobrir o pior que poderia acontecer e decidindo que eu o aceitaria, se fosse necessário, uma coisa extremamente importante aconteceu. Imediatamente eu relaxei e senti uma paz que eu não havia sentido em dias. Passo 3. A partir daquele momento, aos poucos fui devotando o meu tempo e energia tentando melhorar o pior que eu já havia aceitado mentalmente. Então, tentei descobrir formas e meios pelos quais eu pudesse diminuir a perda de $20.000 que estávamos enfrentando. Eu fiz vários testes e finalmente descobri que se gastássemos mais $5.000 em equipamentos adicionais, o nosso problema seria resolvido. Nós fizemos isso e ao invés da empresa perder 20.000, nós ganhamos 15.000. Provavelmente, eu nunca teria feito isso se continuasse me preocupando, porque uma das piores características sobre a preocupação é que ela destrói a nossa capacidade de concentração. Quando nos preocupamos, a nossa mente pula aqui e acolá e em todo lugar e perdemos todo o poder de decisão. Entretanto, quando nos forçamos a enfrentar o pior e aceitá-lo mentalmente, eliminamos todas estas imaginações vagas e nos colocamos numa posição em que podemos nos concentrar em nosso problema. Este incidente que relatei aconteceu há muitos anos, e a técnica que utilizei funcionou tão incrivelmente que eu a tenho usado desde então. E como resultado, a minha vida está quase que completamente livre da preocupação. Agora, por que a fórmula mágica de Willis H. Carrier é tão valiosa e tão prática psicologicamente falando? Porque ela nos puxa para baixo das grandes nuvens cinzentas em que ficamos confusos e cegos pela preocupação. Ela planta a sola dos nossos pés firme e solidamente em terra firme. Nós sabemos onde estamos. E se não estivermos em terra firme, como é que esperamos poder pensar em alguma coisa? O professor William James, o pai da psicologia aplicada, morreu em 1910. Mas se ele estivesse vivo hoje e pudesse ouvir esta fórmula para enfrentar o pior, com certeza ele aprovaria. Como é que sei disso? Porque ele disse aos seus estudantes: estejam dispostos a aceitar isso. Estejam dispostos a aceitar isso, repetiu, porque a aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para vencer as consequências de qualquer infortúnio. A mesma ideia foi expressa por Lin Yu Tang em seu renomado livro A Importância de Viver. A verdadeira tranquilidade, disse este filósofo chinês, vem da aceitação do pior. Psicologicamente, eu acredito, significa a liberação de energia. É exatamente isso. Psicologicamente, significa uma nova liberação de energia. Quando nós aceitamos o pior, não temos mais nada a perder. E isso significa automaticamente que temos tudo a ganhar. Após enfrentar o pior, Willis H. Carrier reportou: eu imediatamente descansei e senti uma tranquilidade que eu não havia sentido em dias, não é? Mas milhões de pessoas estragaram as suas vidas numa desordem total porque elas se recusaram a aceitar o pior,
Se recusaram a tentar melhorar a situação. Se recusaram a tentar recuperar o que pudessem do estrago. Ao invés de tentar reconstruir as suas fortunas, elas se engajaram numa competição amarga e violenta com a experiência e acabaram como vítimas daquela fixação ressentida conhecida como melancolia. Você gostaria de ouvir como outra pessoa adotou a fórmula mágica de Willis H. Carrier e a aplicou ao seu próprio problema? Bem, aqui está um exemplo de um distribuidor de petróleo de Nova York que era um estudante em minhas classes. Eu estava sendo chantageado. Assim, este estudante iniciou a sua história. Eu não acreditava que isso fosse possível. Eu não acreditava que isso fosse possível fora do cinema, mas, de fato, eu estava sendo chantageado. O que aconteceu foi o seguinte. A empresa de petróleo da qual eu era gerente tinha vários caminhões de entrega e vários motoristas. Naquela época, os regulamentos de guerra estavam estritamente em vigor e fomos racionados quanto à quantidade de petróleo que poderíamos entregar a qualquer de nossos clientes. Eu não sabia, mas parecia que alguns dos motoristas estavam entregando petróleo a menos para os nossos clientes regulares e depois estavam revendendo a sobra aos seus próprios clientes. A primeira suspeita que tive dessas transações ilegais foi através de um homem que veio a mim certo dia dizendo que era inspetor do governo, exigindo que eu lhe desse um suborno. Ele obteve provas documentais do que os nossos motoristas estavam fazendo e ameaçou entregar estas provas ao escritório do promotor público se eu não lhe pagasse para ficar quieto. Eu sabia, é claro, que eu não tinha nada com o que me preocupar, pessoalmente ao menos. Eu também sabia que a lei dizia que a empresa era responsável pelas ações de seus empregados. Além disso, eu sabia que se o caso terminasse no tribunal e fosse publicado nos jornais, a má publicidade iria arruinar o meu negócio. E eu tinha orgulho do meu negócio. Havia sido fundado pelo meu pai 24 anos atrás. Fiquei doente de tão preocupado. Eu não comi ou dormi por 3 dias e 3 noites. Ficava andando em círculos. Será que eu deveria pagar $5.000 ou deveria dizer para ele ir adiante e fazer das tripas coração? Não importa o que eu fizesse, iria terminar em pesadelo. Então, no domingo à noite, eu peguei um folheto sobre como parar de se preocupar, que eu havia recebido na minha classe de Carnegie sobre como discursar em público. Eu peguei o folheto e comecei a ler a história de Willis H. Carrier. Enfrente o pior, ele dizia. Então perguntei a mim mesmo, o que seria o pior que poderia acontecer se eu me recusasse a pagar e este chantagista entregasse as suas provas ao promotor público? A resposta era: a falência do meu negócio. Isso é o pior que poderia acontecer. Eu não seria preso. Tudo que poderia acontecer era que o meu negócio seria arruinado pela publicidade. Então eu disse a mim mesmo: tudo bem, o negócio está arruinado. Eu aceito isso mentalmente. O que vem pela frente? Bem, com o meu negócio arruinado, provavelmente eu teria que procurar um emprego. Isso não era ruim. Eu sabia muito sobre petróleo. Havia várias empresas que gostariam de me contratar. Comecei a me sentir melhor. A depressão nervosa em que eu fiquei por 3 dias e noites começou a ceder um pouco. As minhas emoções se acalmaram e, para minha surpresa, eu consegui pensar. Agora eu estava com a cabeça fresca o suficiente para ir ao passo 3. Melhorar sobre o pior. Enquanto eu pensava nas soluções, um ângulo inteiramente novo se apresentou a mim. Se eu contasse toda a situação ao meu advogado, ele poderia encontrar a saída que eu não conseguia encontrar. Eu sei que isso parece ridículo, dizer que eu não havia pensado nisso antes, mas evidentemente eu não estava pensando, só me preocupando. Imediatamente eu decidi que iria ver o meu advogado na manhã seguinte e depois fui dormir e dormi como uma pedra.
Como terminou? Bem, na manhã seguinte, o meu advogado me disse para ir ver o promotor público e contar-lhe a verdade. Foi exatamente o que fiz. Quando terminei, fiquei surpreso ao ouvir o promotor público dizer que esta onda de chantagem já estava ocorrendo há meses e que o homem que dizia ser inspetor do governo era um criminoso procurado pela polícia. Que alívio ouvir tudo isso depois de me atormentar por 3 dias e noites pensando se deveria ou não entregar $5.000 a este estelionatário profissional. Esta experiência me ensinou uma lição de vida. Agora, quando eu enfrento um problema difícil que ameaça me preocupar, eu utilizo o que chamo de a velha fórmula de Willis H. Carrier. Se você acha que Willis H. Carrier tinha problemas, ouça. Você não ouviu nada ainda. Aqui está a história de Earl P. Haney, de Winchester, Massachusetts. A história que ele mesmo contou em 17 de novembro de 1948 no Hotel Statler, em Boston. Na década de 1920, ele disse: "Eu estava tão preocupado que as úlceras estavam acabando com o revestimento do meu estômago. Certa noite, eu tive uma hemorragia terrível. Fui encaminhado rapidamente a um hospital conectado à Escola de Medicina da Northwestern University of Chicago. O meu peso diminuiu de 80 para 41 quilos. Eu estava tão doente que fui aconselhado a não levantar nem a minha mão. 3 médicos, incluindo um célebre especialista em úlceras, disse que o meu caso era incurável. Eu vivi de pó alcalino e uma colher de sopa com metade de leite e metade de nata a cada hora. Uma enfermeira colocava um tubo de borracha toda noite e toda manhã e bombeava para fora o conteúdo do meu estômago. Isso aconteceu por meses. Finalmente, eu disse a mim mesmo: "Olha aqui, Earl Haney. Se você não tem mais nada pelo que esperar a não ser uma morte lenta, então aproveite bem o tempo que ainda lhe resta. Você sempre quis viajar pelo mundo antes de morrer. Então, se você vai fazer isso, agora é a hora." Quando contei aos meus médicos que eu ia viajar pelo mundo e bombearia o meu próprio estômago 2 vezes por dia, eles ficaram chocados. Impossível! Eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Me avisaram que se eu começasse a viajar pelo mundo, seria enterrado no mar. "Não, não vou", eu respondi. Eu prometi aos meus parentes que eu seria enterrado no túmulo da família em Broken Bow, Nebraska. Então, vou levar o meu caixão comigo. Eu fiz o pedido do caixão, coloquei a bordo do navio e depois acertei tudo com a empresa de navio a vapor para que, no caso da minha morte, colocassem o meu corpo num compartimento congelado e o mantivessem ali até que o navio retornasse. Eu comecei a minha viagem imbuído do espírito do velho Omar. Oh, aproveitemos bem o que temos para gastar, antes que nós também desçamos ao pó. Pó ao pó, e debaixo do pó para deitar. Sem vinho, sem música, sem cantor e sem fim. No momento em que embarquei no SS President Adams em Los Angeles, a caminho do Oriente, eu me senti melhor. Aos poucos, desisti dos meus pós alcalinos e da minha bomba estomacal. Logo, eu estava comendo todos os tipos de alimento, até as misturas naturais estranhas e alimentos preparados que iriam garantir a minha morte. Com o passar das semanas, eu até fumei charutos pretos e compridos e bebi uísque com soda. Eu me diverti mais do que tinha me divertido em anos. Nós enfrentamos monções e tufões que deveriam ter me colocado no caixão somente do susto que levei. Mas isso me deu um enorme prazer durante toda essa aventura. Eu participava de jogos e brincadeiras, cantava, fazia novos amigos e ficava acordado até de madrugada. Quando chegamos à China e Índia, percebi que as preocupações do trabalho que eu enfrentara em casa
eram o paraíso comparadas à pobreza e fome no Oriente. Parei com todas as minhas preocupações insignificantes e me sentia bem. Quando eu voltei para a América, havia engordado 41 quilos e quase havia me esquecido que tive uma úlcera estomacal. Eu nunca me senti tão bem em minha vida. Voltei ao trabalho e nunca mais fiquei doente desde então. L.P. Haney me contou que percebeu que estava inconscientemente usando os mesmos princípios de Willis H. Carrier para dominar a preocupação. Primeiro, eu me perguntei, o que é o pior que poderia acontecer? A resposta era a morte. Segundo, eu me preparei para aceitar a morte. Eu tive que fazer isso. Não tinha outra escolha. Os médicos disseram que o meu caso não tinha solução. Terceiro, eu tentei melhorar a situação para aproveitar melhor a vida no pouco tempo que ainda me restava. Se, ele continuou, eu tivesse continuado a me preocupar após embarcar naquele navio, sem dúvida eu teria retornado da viagem dentro do meu caixão. Mas eu fiquei tranquilo e me esqueci de todos os meus problemas. E esta calma mental me deu uma nova explosão de energia que, na verdade, salvou a minha vida. Então, a regra 2 é: se você tiver o problema da preocupação, aplique a fórmula mágica de Willis H. Carrier, fazendo estas 3 coisas. 1. Pergunte-se, qual é o pior que poderia acontecer? 2. Prepare-se para aceitar isso se não houver outra opção. 3. Depois, calmamente, tente melhorar sobre o pior. 3. O que a preocupação pode fazer a você? Aqueles que não sabem enfrentar a preocupação morrem mais cedo. Dr. Alexis Carrel. Há muitos anos, um vizinho tocou a campainha certa noite e insistiu que a minha família e eu deveríamos nos vacinar contra a varíola. Ele era apenas um dos milhares de voluntários que estavam tocando campainhas em toda a cidade de Nova York. Pessoas assustadas enfrentavam filas, às vezes durante horas, para serem vacinadas. Os postos de vacinação não estavam abertos apenas em hospitais, mas no corpo de bombeiros, nas delegacias de polícia e em grandes plantas industriais. Mais de 2.000 médicos e enfermeiras trabalhavam sem parar dia e noite vacinando as multidões. A causa de todo esse alvoroço? 8 pessoas na cidade de Nova York tiveram varíola e 2 haviam morrido. 2 mortes numa população de quase 8 milhões de pessoas. Eu já tinha vivido em Nova York por muitos e muitos anos, e ninguém havia tocado a minha campainha para me avisar sobre a doença emocional da preocupação, uma doença que, durante aquele mesmo período, havia causado 10.000 vezes mais dano do que a varíola. Nenhuma das pessoas que estavam tocando as campainhas havia me avisado que, das pessoas vivendo nos Estados Unidos, 1 em 10 teria um colapso nervoso, induzido, em sua grande maioria, por casos de preocupação e conflitos emocionais. Então estou escrevendo este capítulo para tocar a sua campainha e alertá-lo. O grande ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Alexis Carrel, disse: comerciantes que não sabem enfrentar a preocupação morrem mais cedo. E as donas de casa e veterinários e pedreiros também. Alguns anos atrás, eu passei as minhas férias dirigindo pelo Texas e Novo México com o Dr. O. F. Cooper, um dos médicos executivos da rodovia de Santa Fé. O seu cargo, na verdade, era médico-chefe da Associação de Hospitais de Gulf, Colorado e Santa Fé. Começamos a conversar sobre os efeitos da preocupação e ele disse: 70% de todos os pacientes que vão ao médico poderiam curar-se se eles se livrassem de seus temores e preocupações.
Não pense nem por um momento que estou querendo dizer que as suas doenças são imaginárias, ele disse. As suas doenças são tão reais quanto uma dor de dente latejante e, às vezes, 1000 vezes mais sérias. Estou me referindo a doenças como indigestão nervosa, alguns tipos de úlceras estomacais, distúrbios do coração, insônia, dores de cabeça e de paralisia. Estas doenças são verdadeiras. Eu sei do que estou falando, disse o Dr. Gober, porque eu mesmo sofri de uma úlcera estomacal por 12 anos. O medo causa a preocupação. A preocupação te deixa tenso e nervoso, afeta os nervos do estômago e, de fato, altera os sucos gástricos de normais para anormais, o que geralmente resulta em úlceras no estômago. O Dr. Joseph F. Montag, autor do livro Nervous Stomach Trouble, o problema nervoso do estômago, diz exatamente a mesma coisa. As úlceras do estômago não aparecem a partir do que você come. Você tem úlceras do que está comendo você. O Dr. W. C. Alvarez, da Mayo Clinic, disse: úlceras geralmente aumentam ou diminuem de acordo com os altos e baixos do estresse emocional. Essa declaração foi apoiada por um estudo de 15.000 pacientes tratados com problemas estomacais na Mayo Clinic. 4 entre 5 não tinham nenhuma base física para suas doenças estomacais. Medo, preocupação, ódio, egoísmo exagerado e a inabilidade de se ajustarem à realidade do mundo. Estas eram, geralmente, as causas das doenças e úlceras estomacais. Úlceras estomacais podem matá-lo. De acordo com a revista Life, elas agora estão em 10º lugar em nossa relação de doenças fatais. Recentemente, eu me correspondi com o Dr. Harold C. Haben, da Mayo Clinic, que citou um estudo da Assembleia Anual da Associação Americana de Médicos e Cirurgiões Industriais, dizendo que ele havia feito um estudo de 176 executivos cuja idade média era de 44,3 anos. Ele reportou que pouco mais de 1/3 destes executivos sofria de uma de 3 enfermidades peculiares à vida de alta tensão: doenças coronárias, úlceras do trato digestivo e pressão sanguínea alta. Pense nisso. 1/3 de nossos executivos estão estragando seus corpos com doenças coronárias, úlceras e pressão sanguínea alta, antes mesmo de completarem 45 anos de idade. Que preço tem o sucesso? E eles nem estão obtendo sucesso. Alguém pode obter sucesso se está pagando pelo avanço nos negócios com úlceras de estômago e problemas coronários? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua saúde? Mesmo que fosse proprietário do mundo todo, ele poderia dormir apenas em uma cama de cada vez e comer apenas 3 refeições por dia. Até um novo funcionário pode fazer isso, e provavelmente irá dormir mais tranquilamente e aproveitar melhor a sua comida do que um executivo poderoso. Francamente, eu preferiria ser alguém que não tivesse preocupações, sem nenhuma responsabilidade, do que estragar a minha saúde aos 45 anos tentando gerenciar uma rodovia. O mais famoso fabricante de cigarros do mundo caiu morto por causa de uma insuficiência cardíaca enquanto estava tendo um momento de recreação num bosque canadense. Ele prejudicou milhões de pessoas e caiu morto aos 61 anos de idade. Provavelmente trocou anos da sua vida pelo que chamamos de sucesso nos negócios. Em minha opinião, este executivo dos cigarros, com todos os seus milhões, não teve metade do sucesso que o meu pai teve, um fazendeiro de Missouri, que morreu aos 89 anos sem dólar algum. Os famosos irmãos Mayo declararam que mais da metade de nossos leitos hospitalares estava ocupada por pessoas com problemas do sistema nervoso.
Mas quando o sistema nervoso destas pessoas foi estudado sob um microscópio potente, num exame pós-mortem, na maioria dos casos estava aparentemente tão saudável quanto o de Jack Dempsey. Os problemas de nervos são causados não apenas pela deterioração física do sistema nervoso, mas pelas emoções da futilidade, frustração, ansiedade, preocupação, derrota e desespero. Platão disse isto: o maior erro cometido pelos médicos é que tentam curar o corpo sem tentar curar a mente. Mas a mente e o corpo são um e não devem ser tratados separadamente. Demorou 2.300 anos para a ciência médica reconhecer esta grande verdade. Só agora estamos começando a desenvolver um novo tipo de medicina chamada de medicina psicossomática, uma medicina que trata da mente e do corpo. Está na hora de fazermos isso porque a ciência médica conseguiu eliminar grande parte das terríveis doenças causadas pelos germes físicos, doenças como varíola, cólera, febre amarela e muitos outros flagelos que levaram milhões de pessoas prematuramente às suas sepulturas. Mas a ciência médica não pôde lidar com os estragos mentais e físicos causados não por germes, mas por emoções de preocupação, medo, ódio, frustração e desespero. A perda de vidas causada por estas doenças emocionais está aumentando e se espalhando com uma rapidez catastrófica. 1 entre 6 de nossos jovens convocados pelo alistamento na Segunda Guerra Mundial foi rejeitado por razões psiquiátricas. O que causa a insanidade? Ninguém sabe todas as respostas, mas é bem provável que, em muitos casos, o medo e a preocupação sejam fatores que contribuam. O indivíduo ansioso e perturbado que não consegue lidar com o mundo cruel da realidade rompe todos os contatos com esse ambiente e retrai-se em um mundo de sonhos particular que ele mesmo cria, e isso resolve os seus problemas de preocupação. Eu tenho sobre a minha mesa um livro escrito pelo Dr. Edward Podolsky, intitulado Pare de se preocupar e recupere a sua saúde. Aqui estão alguns dos títulos de capítulos deste livro. O que a preocupação faz ao coração? Pressão sanguínea alta é causada pela preocupação. Reumatismo pode ser causado pela preocupação. Se preocupe menos por amor ao seu estômago. Como a preocupação pode causar um resfriado? A preocupação e a tireoide. O diabético preocupado. Outro livro iluminador sobre preocupação é O Homem contra Si Mesmo, do Dr. Carl Menninger, um dos irmãos Mayo da psiquiatria. O livro do Dr. Menninger não lhe dará nenhuma regra sobre como evitar a preocupação, mas lhe dará uma revelação surpreendente de como destruir os nossos corpos e mentes com a ansiedade, a frustração, o ódio, o ressentimento, a rebelião e o medo. Talvez você encontre uma cópia na biblioteca pública. A preocupação pode tornar até a pessoa mais fleumática doente. O General Grant descobriu isso durante os últimos dias da Guerra Civil. A história foi a seguinte: Grant havia sitiado Richmond por 9 meses. As tropas do General Lee, cansadas e famintas, foram derrotadas. Regimentos inteiros estavam desertando de uma só vez. Outros estavam tendo reuniões de oração em suas tendas, gritando, chorando e tendo visões. O final estava perto. Os homens de Lee puseram fogo nos armazéns de algodão e tabaco em Richmond, queimaram o arsenal e fugiram daquela cidade à noite enquanto as chamas altas subiam na escuridão.
Grant estava numa perseguição acirrada, atirando contra os confederados pelos dois lados e por trás, enquanto a cavalaria de Sheridan estava acabando com eles à frente, destruindo a linha férrea e capturando os trens de suprimentos. Grant, meio cego e com uma dor de cabeça violenta, ficou atrás de seu exército e parou numa casa de fazenda. Eu passei a noite, ele registra em suas memórias, com os pés de molho em água quente e mostarda e colocando curativos de mostarda nos pulsos e na nuca, esperando ser curado até o amanhecer. Na manhã seguinte, ele foi curado instantaneamente. E o que o curou não foi o curativo de mostarda, mas um cavaleiro descendo a rua com uma carta de Lee dizendo que ele queria se entregar. Quando o oficial, portando a mensagem, me alcançou, Grant escreveu: Eu ainda estava sofrendo com uma terrível dor de cabeça, mas no instante que vi o conteúdo da mensagem, eu fui curado. Obviamente, foram as preocupações, tensões e emoções de Grant que o deixaram doente. Ele foi curado instantaneamente no momento em que as suas emoções assumiram o tom de confiança, realização e vitória. 70 anos mais tarde, Henry Morgenthau Jr., secretário da Fazenda do gabinete de Franklin Delano Roosevelt, descobriu que a preocupação o deixava tão doente que ele ficava tonto. Ele registra em seu diário que estava tão preocupado como o presidente e, para aumentar o preço do trigo, comprou 4.400.000 bushels em um dia. Ele diz em seu diário: Eu me sentia literalmente tonto enquanto tudo acontecia. Fui para casa e dormi por 2 horas depois do almoço. Se eu quiser ver o que a preocupação faz às pessoas, eu não preciso ir à biblioteca ou a um médico. Basta olhar pela janela da minha casa, onde estou escrevendo este livro, e posso ver, a uma quadra, uma casa onde a preocupação causou um colapso nervoso, e outra casa onde um homem preocupou-se e teve diabetes. Sempre que havia uma queda na bolsa de valores, o nível de açúcar subia no seu sangue e na sua urina. Quando Montaigne, o ilustre filósofo francês, foi eleito prefeito de sua terra natal, Bordeaux, ele disse aos seus conterrâneos: Estou disposto a assumir os seus negócios, com as minhas mãos, mas não com o meu fígado e os meus pulmões. O meu vizinho assumiu os negócios da Bolsa de Valores em sua corrente sanguínea, e isso quase o matou. Se eu quiser me lembrar do que a preocupação faz às pessoas, eu não preciso olhar para a casa dos meus vizinhos. Posso olhar para o próprio quarto de onde estou escrevendo agora e me lembrar que o antigo proprietário desta casa teve uma morte prematura por causa da preocupação. A preocupação pode colocá-lo numa cadeira de rodas com reumatismo e artrite. O Dr. Russell L. Cecil, uma autoridade mundial em artrite, relacionou 4 das condições mais comuns que resultam em artrite. 1. Casamento fracassado. 2. Problemas financeiros e aflição. 3. Solidão e preocupação. 4. Ressentimentos arraigados. Naturalmente, estas 4 situações emocionais estão longe de ser as únicas causas de artrite. Há muitos tipos de artrite, devido a várias causas. Mas, repetindo, as condições mais comuns que causam artrite são as 4 relacionadas pelo Dr. Russell L. Cecil. Por exemplo, um amigo meu foi afetado de tal forma durante a depressão que a companhia de gás e o banco executaram a hipoteca da casa. A sua esposa, de repente, teve um ataque doloroso de artrite. E mesmo tomando remédios e fazendo dietas, a artrite continuou até que a situação financeira melhorasse. A preocupação pode causar até cárie. O Dr. William I. L. McGonigal disse em uma palestra à Associação Odontológica Americana que emoções desagradáveis, tais como aquelas causadas pela preocupação, pelo medo, por situações desfavoráveis, podem afetar o equilíbrio de cálcio no corpo e causar a cárie. O Dr. McGonigal
contou o caso de um paciente seu que sempre teve dentes perfeitos até começar a se preocupar com a doença repentina de sua esposa. Durante as 3 semanas em que ela esteve no hospital, ele desenvolveu 9 cáries, resultantes da preocupação. Você já viu uma pessoa com tireoide hiperativa? Eu já, e posso te dizer que elas tremem, elas se mexem, elas se parecem com alguém com muito medo da morte. E é esse o resultado. A glândula tireoide, que regula o corpo, fica totalmente desequilibrada. Acelera o coração, o corpo todo fica totalmente ativo como uma fornalha com todas as vazões bem abertas. E se isso não for cuidado, por cirurgia ou tratamento, a vítima pode morrer se corroendo. Algum tempo atrás, eu fui à Filadélfia com um amigo que sofria desta condição. Nós consultamos o Dr. Israel Bram, um especialista famoso que estava tratando este tipo de doença há 38 anos. Aqui está o conselho pendurado em sua sala de espera, pintado numa grande placa de madeira. Eu o copiei na parte de trás de um envelope enquanto estava aguardando. Relaxamento e recreação. As forças mais relaxantes e recreadoras são uma religião saudável, o sono, a música e a risada. Tenha fé em Deus. Aprenda a dormir bem. Ame a boa música. Veja o lado engraçado da vida. E a saúde e a felicidade serão suas. A primeira pergunta que ele fez a esse meu amigo foi: que distúrbio emocional trouxe esta condição? E avisou que se ele não parasse de se preocupar, teria outras complicações, problemas coronários, úlceras de estômago ou diabetes. Todas essas doenças, disse aquele médico eminente, são primas, e primas de primeiro grau. Quando entrevistei a atriz de cinema Marlee Oberon, ela me falou que se recusava a se preocupar porque sabia que a preocupação iria destruir o seu bem mais precioso para as telas de cinema, a sua beleza. Quando tentei entrar para o cinema, ela me contou, eu estava muito preocupada e assustada. Tinha acabado de voltar da Índia e não conhecia ninguém em Londres, onde eu estava tentando conseguir um emprego. Tive contato com alguns produtores, mas nenhum deles me contatou. E o pouco dinheiro que eu tinha estava acabando. Por 2 semanas me mantive apenas com bolachas de água e sal. Eu não estava apenas preocupada, estava com fome. E disse a mim mesma, talvez você seja tola. Talvez você nunca entre para o cinema. Afinal, você não tem nenhuma experiência, nunca atuou na sua vida. O que você tem a oferecer além de seu rosto lindo? Eu fui até o espelho e, quando olhei naquele espelho, vi o que a preocupação estava fazendo com a minha aparência. Eu vi as marcas que estavam se formando. Eu vi a expressão ansiosa. Então, disse a mim mesma, você tem que parar com isso imediatamente. Você não pode se preocupar. A única coisa que você tem a oferecer é a sua beleza e a preocupação irá arruiná-la. Poucas coisas podem envelhecer e amargurar uma mulher e destruir a sua aparência tão rapidamente como a preocupação. A preocupação talha a expressão. Ela nos faz cerrar os dentes e enche o nosso rosto de rugas, nos deixando com uma carranca permanente. Ela pode tornar os cabelos grisalhos e, em alguns casos, até causar a queda de cabelo. Ela pode arruinar o nosso sistema. Ela pode trazer todos os tipos de surtos, erupções cutâneas de pele e espinhas. A doença coronária é a que mais mata na América hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase 1/3 de 1 milhão de homens foi morto em combate. Mas, durante o mesmo período, a doença coronária matou 2 milhões de civis
e 1 milhão destas mortes foram causadas pelo tipo de doença coronária que é resultado da preocupação e de uma vida de alta tensão. Sim, a doença coronária foi uma das principais razões pelas quais o Dr. Alexis Carrel disse: empresários que não sabem dominar a preocupação morrem mais cedo. Deus pode perdoar os nossos pecados, disse William James, mas o sistema nervoso nunca perdoa. Aqui está um fato surpreendente e quase inacreditável. Mais americanos cometem suicídio a cada ano do que morrem das 5 doenças transmissíveis mais comuns. Por quê? A resposta é predominantemente preocupação. Quando os cruéis comandantes militares da China queriam torturar seus prisioneiros, amarravam suas mãos e pés e os colocavam embaixo de um saco cheio de água que pingava, pingava e pingava constantemente, dia e noite. Estas gotas de água, pingando constantemente na cabeça dos homens, acabavam se parecendo com o som de marteladas e os deixavam loucos. Este mesmo método de tortura foi usado durante a Inquisição Espanhola e nos campos de concentração alemães sob Hitler. A preocupação é como água pingando, pingando e pingando constantemente. E o pingar, pingar e pingar constante da preocupação muitas vezes leva os homens à insanidade e ao suicídio. Quando eu era um garoto camponês em Missouri, quase morri de medo ao ouvir Billy Sunday descrever as labaredas do inferno do mundo vindouro. Mas ele nunca mencionou as labaredas do inferno da agonia física que as preocupações podem causar aqui e agora. Por exemplo, se você for uma pessoa que sofre de preocupação crônica, você pode, algum dia, ser infligido por uma das dores mais excruciantes que o homem já suportou: angina pectoris. Você ama a vida? Você quer viver uma vida longa e saudável? Aqui está como você pode fazê-lo. Vou citar o Dr. Alexis Carrel novamente. Ele disse: aqueles que conseguem manter a paz interior em meio ao tumulto da cidade moderna estão imunes a doenças do sistema nervoso. Você consegue manter a paz interior em meio ao tumulto da cidade moderna? Se você for uma pessoa normal, a resposta é sim. Enfaticamente sim. A maioria de nós é mais forte do que pensamos. Nós temos recursos internos que provavelmente nunca iremos utilizar. Como Thoreau disse em seu livro imortal Walden, eu não sei de nenhum outro fato mais encorajador do que a habilidade inquestionável do homem de elevar a sua vida pelo empenho consciente. Se alguém avança conscientemente em direção aos seus sonhos e se empenha em viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado em horas comuns. Certamente, muitos dos ouvintes deste audiolivro têm tanta disposição e recursos internos quanto Olga K. Jarvie, de Coeur d'Alene, Idaho. Ela descobriu que, sob as circunstâncias mais trágicas, podia banir a preocupação. Eu acredito piamente que você e eu também podemos, se aplicarmos as verdades muito antigas contidas neste livro. Aqui está a história de Olga K. Jarvie, como ela a descreveu para mim. 8 anos e meio atrás, eu estava condenada a morrer. Uma morte lenta e agonizante, de câncer. Os melhores cérebros médicos do país, os irmãos Mayo, confirmaram a sentença. Eu estava num beco sem saída. O final olhava boquiaberto para mim. Eu era jovem. Não queria morrer. Em meu desespero, liguei para o meu médico da Kellogg e compartilhei com ele o desespero que estava enfrentando. Um tanto impaciente, ele me respondeu: qual é o problema, Olga? Você não tem nenhum espírito de luta em você? Claro, você vai morrer jovem se continuar chorando. Sim, o pior já aconteceu. Ok, enfrente os fatos.
Pare de se preocupar e faça algo sobre isso. Naquele momento e naquele lugar, eu fiz uma promessa tão solene que as unhas arranharam a minha pele de forma profunda e senti calafrios ao longo da minha espinha. Eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar. E o que eu mais preciso é força de vontade. Eu vou vencer. E eu vou viver. O tempo de exposição à radioterapia em casos avançados era, naquele tempo, de 10 minutos e meio por dia por 30 dias. Eles me aplicaram 14 minutos e meio por dia por 49 dias. E apesar de os meus ossos aparecerem através da pele macilenta como rochas no monte, e apesar de os meus pés parecerem de chumbo, eu não me preocupei. Nenhuma vez eu chorei. Eu sorri. Sim, de fato, eu me esforcei para sorrir. Eu não sou tão idiota a ponto de achar que um simples sorriso pode curar o câncer. Mas eu acredito que uma atitude mental de felicidade ajuda o corpo a lutar contra a doença. De qualquer modo, eu experimentei uma cura milagrosa. Nunca estive tão saudável do que nos últimos anos, graças àquelas palavras desafiadoras e diretas. Enfrente os fatos. Pare de se preocupar. E então faça algo sobre isso. Eu vou terminar este capítulo repetindo a citação de abertura. As palavras do Dr. Alexis Carrel. Aqueles que não conseguem dominar a preocupação morrem mais cedo. Os seguidores do profeta Maomé muitas vezes trazem versos do Alcorão tatuados em seus peitos. Eu gostaria de ver o título deste capítulo tatuado no peito de cada ouvinte deste audiolivro. Aqueles que não conseguem dominar a preocupação morrem mais cedo. O Dr. Carrel estava falando sobre você? Talvez. Resumo da parte 1. Fatos fundamentais que você deveria saber sobre a preocupação. Regra 1. Se você quiser evitar a preocupação, faça o que Sir William Osler fez. Viva em compartimentos limitados por dia. Não se preocupe sobre o futuro. Viva cada dia até a hora de dormir. Regra 2. A próxima vez que problemas, com P maiúsculo, te prenderem num canto, tente aplicar a fórmula mágica de Willis H. Carrier. A. Pergunte-se: o que é o pior que pode acontecer se eu não resolver o meu problema? B. Prepare-se mentalmente para aceitar o pior, se for necessário. C. Então, calmamente, tente melhorar sobre o pior que você já aceitou mentalmente. Regra 3. Lembre-se do preço exorbitante que você pode pagar pela preocupação em termos de saúde. Aqueles que não conseguem dominar a preocupação morrem